Olá, aqui quem fala é Paulo May, médico do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Sejam bem-vindos ao podcast Sonilóquios. Esse podcast tem como objetivo trazer informações práticas em medicina do sono para médicos, especialistas ou não em medicina do sono, para que possam prover melhores cuidados a seus pacientes. Esta é uma edição dedicada ao estudo de um assunto que gera muitas dúvidas, tanto em especialistas como não especialistas: o transtorno comportamental do sono REM, ou simplesmente TC-REM. Inicialmente entrevistamos o professor Nonato Delgado, da Universidade de Brasília, sobre os aspectos gerais e desafios diagnósticos do TC-REM. Mais à frente, conversaremos com o professor Carlos Maurício, da Universidade Estadual do Amazonas, sobre um artigo em que é um dos autores de um estudo de fases 2 e 3 sobre o uso de canabidiol no TC-REM. Desejamos a todos um bom episódio. Hoje eu converso com o professor Nonato Delgado, professor de Neurologia da UNB, Universidade de Brasília. Professor, primeiro eu queria agradecer pela presença no nosso podcast e gostaria de convidar você a falar um pouquinho sobre o transtorno comportamental do sono REM. Para isso eu queria que você dissesse para os ouvintes o que vem a ser os critérios principais para a gente caracterizar o transtorno do REM, né, o TC-REM que a gente abrevia, e quais são as dificuldades principais no diagnóstico. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Eu fico contente de falar sobre uma entidade que é tão instigante, uma vez que o software da vigília se apaga completamente em detrimento de um software todo novo, software de comportamento durante o sono. É preciso que a gente entenda o seguinte: qual é o comportamento de alguém que está dormindo? É o indivíduo deitado, respirando regularmente, às vezes com movimento corporal à direita e à esquerda, quer dizer, comportamento mesmo que se entende como uma reação adaptada ao meio ambiente, ele não existe. De maneira geral, comportamento durante o sono nenhum. Qualquer tipo de comportamento que incida durante o sono, a gente deve nomear isso de parassônia, de maneira geral, sempre falando. Essas parassônias podem incidir durante o sono sem sono, que é o sono não REM, ou pelo menos a maioria dos sonhos não acontece aí, ou durante o período onde de fato ocorrem a maioria dos sonhos, que é o período de sono REM, movimentos oculares rápidos. Essas parassônias do sono REM, mais importantes, é o transtorno de comportamento. A base fisiopatológica dele explica também as características. É uma perda do mecanismo de atonia que é atual durante o momento que nós estamos sonhando, por uma deficiência em determinadas regiões do tronco cerebral. A gente não perde a capacidade de se mexer durante esse período, sobretudo quando se está sonhando. Aí vem o segundo aspecto. Além da perda de atonia, parece que também existe uma alteração no padrão híbrido, quer dizer, no padrão dos sonhos, no padrão onírico, perdão. Nós lembramos dos sonhos se nós acordamos próximo dele. Agora, o paciente com transtorno de comportamento de sono tem sonhos, em geral, agressivos, sonhos chocantes, sonhos que envolvem uma movimentação geralmente de ataque. Esses sonhos são os mais frequentemente referidos pelos pacientes. Ou seja, ele encena o que ele está fazendo. Se ele sonha que está, por exemplo, tinha um paciente que sonhava que era atacado por um motorista de caminhão e dava uma cabeçada no peito dele. Era um senhor de 70 anos, aliás, esse paciente. E ele deu uma cabeçada na parede do seu quarto, fez um hematoma enorme ao redor do olho. Ele não acordou, voltou a dormir, foi na manhã seguinte que a família o encontrou no quarto, envolto numa poça de sangue. Então, são esses comportamentos relacionados a sonhos, as primeiras características clínicas do transtorno de comportamento do sono. Se for, portanto, uma pessoa mais velha, acima de 50 anos, a gente vê isso acontecer com mais frequência, aliás, a literatura mostra,
que essas doenças costumam aparecer, esses transtornos costumam aparecer em pacientes da meia-idade avançada e pacientes da chamada terceira idade. Frequentemente também são homens. E o diagnóstico se faz, na maioria dos casos, baseando-se na videopolissonografia, que ela é fundamental. Eu defendo a videopolissonografia em qualquer polissonografia, mas ela tem importância particularmente grande quando se tenta fazer o diagnóstico de transtorno de comportamento. Seja tendo entre aspas, a sorte de testemunhar, de filmar e registrar um episódio pleno de transtorno de comportamento, ou quando o paciente não chega até o final desse comportamento alterado, ele pode apresentar o que nós chamamos de REM sem atonia. Durante o período da polissonografia que está em sono REM, normalmente a gente não vê interferência na eletromiografia de queixo. Esses pacientes podem apresentar essas ativações, e existem padrões para fazer a detecção disso, padrões que já foram estabelecidos há mais de 9, 10 anos, e que nos permite dizer que esse paciente tem ou não tem uma possibilidade de ter transtorno de comportamento. Perfeito. Então, assim, a gente tem a maioria dos casos, como você bem mencionou, são pacientes mais velhos, às vezes homens, né? Mas tem uma parcela aí que foge da curva de Gauss, assim, vamos dizer, ou talvez tenha uma distribuição bimodal. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o caso das manifestações em mulheres. Parece que tem alguns relatos de essa agitação ser menos intensa, o sono ser menos violento, e também pacientes jovens. Às vezes a gente pega um outro caso que a gente associa a alguma doença como a narcolepsia ou uso de antidepressivos. Qual que é a sua impressão? Existe realmente um pico menor aí, pacientes jovens, ou é exceção da exceção? Não, eles existem, e inclusive alguns estudos mostram que podem chegar até 40% desses pacientes não sendo os típicos, não fazendo parte dessa faixa etária e desse gênero que nós falamos. As mulheres, por exemplo, esses diagnósticos, mulheres um pouco subfeitos, né, subdiagnosticadas, transtorno em mulheres. Relatos existem também em jovens de 31 anos, por exemplo. Esses pacientes, eles podem começar com REM sem atonia. No caso das mulheres, sobretudo as mulheres, a gente vê um uso importante de antidepressivos que trabalhem no metabolismo da serotonina. Existem também, existe coincidência nessa faixa etária, mas também de alterações psiquiátricas, às vezes transtornos de estresse pós-traumático, que podem servir, e aí é complicado mesmo fazer o diagnóstico, ou podem servir de elemento inicial, precipitante de um fenômeno real de transtorno de comportamento em REM, ou podem iniciá-lo, e aí a coisa fica mais complicada. A gente nota também em pacientes com transtorno de comportamento de REM fora dessa faixa etária mais velha, em pacientes com narcolepsia. Tem alguns pacientes que têm um transtorno de comportamento, que tem narcolepsia. Agora, a semiologia da clínica desse paciente é um pouco diferente. Enquanto os pacientes mais velhos, a gente vê esses sonhos mais flagrantemente violentos, geralmente com comportamento de luta e vida, os sonhos relacionados aos pacientes com narcolepsia mais jovens, eles são de uma natureza um pouco mais branda. Esse paciente, por exemplo, ele sonhava, né, com abelhas, estava espantando abelhas, então mexendo com uma flor, alguma coisa assim. É um sonho bem mais tranquilo, diferente do ponto de vista clínico daquilo que a gente vê no paciente mais velho. Agora, existem diversos diagnósticos diferenciais que podem mimetizar ou, como falei antes, até servir de comorbidade para o paciente comportamento. Em suma, se a gente fosse fazer um resumo desses diagnósticos diferenciais,
tudo que causa fragmentação do sono, costumo chamar assim, fragmentatória do sono, pode representar um fator facilitante de transtornos de comportamento. A gente vê, por exemplo, que é o nosso diferencial bastante difícil, são as parassônias do não REM, sobretudo em adultos. Em criança a gente não tem tanto problema, mas em adulto, porque eles têm um comportamento, às vezes agitado, e é um comportamento que envolve agressão, mas eles têm a impressão de sonhar com alguma coisa agredindo, mas eles mesmos não agridem como resposta comportamental. Eles fogem. Inclusive, Isabela Adolfo tem um trabalho interessante, dizendo que, possivelmente, as parassônias do REM e as do não REM se diferem nos mecanismos de reação. Parece que, nos transtornos de comportamento do sono REM, há agressão por parte do paciente, enquanto no não REM há um comportamento de fuga. Talvez, segundo ela, o próprio instinto primitivo, o comportamento primitivo de luta ou fuga, seja nesses experimentos da natureza, ele seja reforçado, ele seja praticado, ele seja exercitado. Outro fator que fragmenta bastante o sono, que pode ser responsável por precipitar transtornos de comportamento até limitados, são os movimentos periódicos. Movimentos periódicos de mente. A epilepsia, por exemplo, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, há uns 10 anos mais ou menos, o Alex Iranzo fez a descrição, ele chamou isso de pseudo-RBD, e a gente tem visto, com o passar do tempo, algumas coisas interessantes conseguindo a apneia do sono e transtorno de comportamento. Os casos que o Iranzo descreveu são casos de apneia, que o paciente tinha um comportamento alterado, mas esse comportamento alterado não estava tanto relacionado ao REM como ele estava relacionado à hipóxia e à fragmentação, que são os dois grandes vilões da apneia do sono. No entanto, com o passar do tempo, foi notado que pacientes que têm apneia do sono podem ter como coexistência um transtorno de comportamento do REM que até então passou despercebido, e nesses episódios de eventos respiratórios podem fragmentar o sono de tal forma que se expressa esse transtorno de comportamento do REM. As armas que nós temos para usar continuam sendo as mesmas. Nos casos de associação com a apneia do sono, por exemplo, a gente tem que raciocinar com o paciente tratado da apneia do sono para nós vermos qual vai ser a resposta do transtorno de comportamento. Nesse sentido, talvez entrariam as outras opções que a gente tem experimentado não benzodiazepínicas, né? Porque tanto pela questão da comorbidade, quanto por um paciente, por exemplo, apneico, que vai piorar com os benzodiazepínicos, a gente está tentando migrar para outras alternativas, os agonistas dopaminérgicos, melatonina. Eu queria saber a sua opinião sobre as drogas não benzodiazepínicas para esses transtornos. E aí eu acho que você deve ter uma experiência, você tem uma experiência não só com isso, mas com sonambulismo, né, outras parações que você falou. O que você acha dessas outras drogas? No caso específico do transtorno de comportamento REM, na nossa clínica, a gente costuma ir pelo regulamento, pelos estudos que focam duas grandes substâncias como tratamento, que são o clonazepam e a melatonina. O clonazepam, de fato, é um relaxante muscular, é uma substância que é um relaxante, também na musculatura respiratória, que aumenta a possibilidade de haver, por exemplo, a redução de um paciente que ele era o primeiro trombone da Orquestra Sinfônica de Brasília. E tinha transtorno de comportamento, nós tratamos transtorno de comportamento, ele realmente melhorou bastante o comportamento de compensação, começou a fazer apneia de sono, começou a ter sonolência e foi perdendo o carro dele, e infelizmente subiu do consultório, não tivemos fazer a reversão do que estava acontecendo. É uma doença de manifestações flagrantes, importantes, às vezes até espetaculares, um potencial de risco grande, não só para pacientes, mas também para o acompanhante. E
segundo lugar, que é uma patologia tratável, pelo menos nos seus sintomas. Em terceiro lugar, nosso último tema de falar é a associação bastante preocupante que ela tem com doenças neurodegenerativas, que chamou a atenção há mais de 20 anos. A evolução para a doença de Parkinson, doença de corpos de Uri, ou, por exemplo, a microbiota de múltiplos sistemas, sendo que essa evolução pode passar de 90% dos casos em 16, 17 anos. Então, é importante fazer o diagnóstico, perguntar se o paciente dorme de uma forma tranquila ou se ele já agrediu a acompanhante. É claro, uma pessoa idosa que mora sozinha, isso é mais difícil de fazer, mas a gente pode perguntar se ela já se machucou em sono. E, na dúvida, solicitar uma vídeo pós-sono. Resta ainda um pequeno dilema, às vezes até uma pequena sobre o caso de haver pessoa de comportamento de sono bem determinado, um homem idoso, se a gente deve ou não deve comunicar a ele a possibilidade de ser um sinal precoce de uma doença degenerativa. Nós precisamos cuidar melhor esse aspecto médico. Perfeito. Nonato, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Já está convidado e escalado para outras conversas e agradeço demais por compartilhar o conhecimento com os colegas da área. Paulo, eu agradeço a sua iniciativa. Eu acho, sinceramente, que é alguma coisa que nós temos que investir e provocar e expandir esse conhecimento, porque a medicina do sono ela é uma ciência nova, é uma ciência ainda mal entendida. Nós precisamos colaborar com tudo que nós pudermos para que a mensagem da nossa especialidade passe. Bom, eu estou aqui com o professor Carlos Maurício, da Universidade Estadual do Amazonas. O professor Carlos é um dos autores de um artigo que eu vou fazer, Carlos, a tradução livre aqui, mas que foi publicado no Movement Disorders, que é o uso do canabidiol para transtorno comportamental do sono REM. Carlos, você, como autor aí desse estudo, que foi tanto de fase 2 quanto fase 3... vocês pesquisaram os efeitos e a segurança farmacológica do canabidiol no transtorno comportamental do sono REM em pacientes com doença de Parkinson, né? Então eu queria saber por que o interesse especificamente nesse distúrbio de movimento e nessa população. Entendi. Então, obrigado, Paulo, e parabéns ao DC de Sono pela essa iniciativa de discussão. Acho que é interessante isso. E o canabidiol, né, os canabinoides, de uma forma geral, né, eles têm um apelo, né, na mídia, né, e dentro da medicina, né. Acho que é importante ter esse espaço para a gente poder tirar algumas dúvidas, né, do médico especialista e do não especialista, né, e do público leigo. Mas o transtorno comportamental do sono REM é um transtorno já há muito tempo conhecido, inclusive pelo próprio autor que descreveu, né, a doença, né. Na monografia, né, que ele descreve essa condição, já havia relato, por exemplo, né, de manifestações que ocorriam durante o sono, aqueles pacientes que ele avaliou, embora seja uma doença que o Carlos Schenck descreveu há pouco mais de 3 décadas. E o transtorno comportamental, a importância que eu trabalho com sono, vejo é que é um transtorno muito frequente na população de doentes que têm assim, uma neuropatia, que é a doença de Parkinson, né? Mais de 50% dos pacientes que têm doença de Parkinson têm transtorno comportamental, né? E é um transtorno, né, muito frequente e, né, realmente impacta não só, né, o sono do paciente, mas também dos companheiros, né, que dividem a cama, né? Então, muitas vezes, os comportamentos motores, não falo nem das vocalizações, são violentos ou semiviolentos, né? Então, o paciente se machuca. Normalmente, mais de 40% dos pacientes que têm transtorno, muitas vezes, né, tem lesões, queda na cama, né,
15 a 20% machucam involuntariamente o parceiro de cama. Então, é realmente um transtorno muito frequente. E, de um tempo para cá, como você sabe, o transtorno comportamental é um marcador, não motor das sinopropatias. Então, mais de 80% desses pacientes que têm a forma isolada, hoje em dia o transtorno comportamental ele é denominado como transtorno comportamental isolado ou prodrômico, é uma manifestação não motora, juntamente com os comprometimentos da olfação, associada à doença de Parkinson. Então, é uma doença em que que é o marcador da doença de Parkinson, e oferece, por exemplo, perspectivas de terapias que modifiquem, neuroprotetoras. Então, é realmente uma doença fascinante. Então, nós escolhemos em virtude disso, de ser uma doença muito prevalente na doença de Parkinson e ser uma manifestação motora importante nas sinopropatias. Carlos, é interessante. Então, vocês estudaram o uso do canabidiol como uma alternativa. A gente sabe que, por mais que tenha sido publicado agora recente um novo consenso sobre o tratamento, as terapias realmente são limitadas e é bem interessante que a gente busque alternativas. O seu grupo de pesquisa com distúrbios de movimento, seja distúrbios de vigília ou do sono, vocês têm experiência com o uso dos canabinoides, do canabidiol especificamente, com outros transtornos? Vocês já tinham tido alguns resultados? Me conta um pouco de como partiu esse interesse no uso dos fitocannabinoides. Na verdade, isso é importante. Assim, o grupo de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, é um grupo já pioneiro, iniciado pelo professor Zuardi, lá no início da década de 90, 80, O professor Zuardi, atualmente aposentado, ele começou a pesquisar inicialmente o uso dos canabinoides de uma forma geral na psiquiatria e na neurologia. Então, ele já tem alguns estudos pré-clínicos. O professor Marcos Ortiz, que hoje é um professor de psiquiatria da Universidade de São Carlos, começou naquela época estudos, principalmente especificamente do canabidiol em modelos pré-clínicos, em camundongos, e a partir daí, obviamente, foi transpassado para modelos clínicos. E sim, por exemplo, já há estudos que mostram, por exemplo, que o canabidiol, quando a gente fala dos canabinoides, que a gente tem mais conhecimento obviamente, do canabidiol e do tetrahidrocannabinol, do THC. Embora a planta há mais de 100 fitocannabinoides, e hoje há canabinoide sintético, mas o conhecimento mesmo científico ainda de estudos pré-clínicos e clínicos são baseados efetivamente nesses dois fitocannabinoides. Mas voltando lá, então, estudos pré-clínicos têm demonstrado, por exemplo, que o canabidiol ele altera, sim, o ciclo sono-vigília, Então, ele tem uma ação interessante, uma ação bifásica, Então, doses menores, eles são promotoras do alerta, doses maiores, têm efeitos sedativos em modelos animais, Isso, utilizando em modelos humanos, a gente tem observado isso, Doses menores realmente têm efeitos na promoção do alerta do canabidiol. Doses acima de 150 a 300 miligramas têm um efeito um pouquinho mais sedativo. Então, em animais, isso vai depender, obviamente, do tempo de exposição, certo? E da rota da administração da rota da administração do tempo de exposição e da dose. Então, isso, obviamente, no canabidiol, isso varia, assim, como também no THC. Seria mais ou menos o efeito da curva de U invertido, Exatamente. O efeito da curva de U invertido também a gente observou, assim, já no canabidiol, efeitos ansiolíticos, não? Então, efeitos ansiolíticos, ele tem esse modo de apresentação também, Então, há já, assim, estudos sólidos em modelos pré-clínicos, tanto do canabidiol THC, e clínicos, que ele afeta, sim, o ciclo sono-vigília, e de forma antagônica. O canabidiol, por exemplo, tem um efeito em doses menores promotor do alerta, já o THC em doses menores tem um efeito sedativo. Então é uma droga, assim, são canabinoides interessantes porque realmente são completamente antagônicos, quando se fala de CBD e THC. O CBD ele tem um efeito, é um agonista dos receptores CB1 e CB2, e o THC já é um agonista, Então são canabinoides interessantes
E então a gente observou, assim, então o interesse nosso foi esse, né? E a gente, respondendo essa pergunta, então há, sim, evidência, né, de efeitos sobre o ciclo sono-vigília, tanto modelos pré-clínicos quanto clínicos, de forma interessante. E aí o professor Zuardi, na década de 90, começou a pesquisar e hoje em dia a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto é com certeza um dos centros de referência no mundo em pesquisa de canabinoides, né, nessa época. Então a gente fez a importância, né, o início da nossa pesquisa veio especificamente desses estudos iniciais. Depois o professor Vitor, né, junto com o professor Kripa e o professor Zuardi, começou a pesquisar o efeito do canabidiol nos pacientes com doença de Parkinson, porque assim, até então a gente achava que o canabidiol pudesse ter um efeito motor, né? Então foi feito um ensaio clínico, foi liderado pelo professor Marcos Ortiz, um ensaio clínico placebo controlado do efeito do canabidiol em paciente com doença de Parkinson, né? Não me lembro, acho que foi um estudo também de 12 semanas, semelhante ao nosso, foi dado doses progressivas de canabidiol, se eu não me engano, de 75 até 300 miligramas, e nesse estudo, no final do estudo, né, infelizmente, não foi observado, né, efeito benéfico do canabidiol na redução versus o placebo, né, em paciente com doença de Parkinson. Mas foi observado que um efeito secundário, um desfecho secundário, que houve uma melhora da qualidade de vida pelo PDQ. PDQ 39 é uma escala, né, que avalia a qualidade de sono, uma escala validada para a doença de Parkinson. Então, observou-se, sim, que houve um efeito benéfico na qualidade de vida. Então, o professor Marcos Ortiz, naquela época, né, junto com o professor Manuel Sobreira, hoje na Universidade Federal do Ceará, eles fizeram um piloto, pegaram um paciente que tinha doença de Parkinson e transtorno comportamental em 4 pacientes e fez um estudo piloto administrando o canabidiol na dose de 150 a 300 miligramas nesses 4 pacientes, e eles observaram que houve uma redução. Foi um estudo aberto, né? Não foi um estudo placebo controlado, e ele observou que em 70% dos pacientes houve uma redução das manifestações comportamentais. E aí o professor Alan, né, Kelly, que foi meu ex-orientador, né, junto com o professor Vitor Tumas, né, e o professor Kripa, lá do Departamento de Neurociências e Comportamento, começamos a pensar no ensaio clínico para responder essa pergunta, de fato, né, um estudo de qualidade, ensaio clínico placebo controlado, para testar, né, a eficácia do canabidiol no transtorno comportamental. Foi originado inicialmente desse estudo piloto do mesmo grupo. Então, foi aí que partiu o interesse nosso na pesquisa do canabidiol no transtorno comportamental do sono REM. Porque, como você sabe, assim, no sono, ainda assim, na medicina do sono, a medicina do sono é uma área ainda em início, né? Assim, uma área assim, que a gente carece de ensaios clínicos, né? E o transtorno comportamental, o tratamento clínico é muito reduzido. Você tem uma opção muito limitada. Você oferece o clonazepam ou oferece a melatonina, e naqueles pacientes refratários, essas condições, a gente não tem uma evidência. E mesmo assim, mais recentemente, que houve alguns ensaios clínicos, né, baseados nesses 2 medicamentos. Mas até então, né, eram estudos observacionais do professor Carlos Schenck, né, usando, né, a melatonina ou clonazepam. Então, o nosso interesse foi esse: vamos fazer um ensaio clínico para poder colaborar para a ciência e principalmente para o estudo dos canabinoides, né, é uma doença que é altamente prevalente na doença de Parkinson, que possa colaborar, assim, para a pesquisa, né, da ciência no Brasil e no mundo, né, porque num tema assim que é muito, muito, muito importante. No fim das contas, vocês tentaram uma alternativa, como você falou, né, a gente tem pouca coisa, clonazepam, melatonina, os agonistas. Agora, não teve uma melhora motora, mas assim como em outros estudos de Parkinson, de Huntington, que eles tentaram também, teve melhora na qualidade de vida, né? Antes de eu passar para aplicações práticas, eu queria falar um pouquinho do THC, né? Especificamente do Delta 9, né? Porque agora tem o Delta 8, que o pessoal pesquisa, que é menos seguro. Mas o Delta 9, que já tem algumas formulações no mercado, tem os das ONGs também que são produzidos, há uma dificuldade maior de estudo pela menor disponibilidade, pelo efeito psicotrópico mais intenso, bem mais proeminente, né?
Você acha que teria espaço ou vocês já observaram algum benefício, mesmo que seja anedótico, em algum grupo de pacientes com THC? Qual que é a sua opinião sobre o THC especificamente? Eu acho sim que há espaço, assim, né? Eu fiz uma aula no Congresso Brasileiro de Sono e fiz uma revisão assim sobre. Sobre... presente, diga-se de passagem, foi muito boa. Obrigado. E aí eu fiz uma revisão, na verdade, e falando exatamente sobre esses assuntos, né? Eu acho que tem espaço, sim. Talvez para o THC, né, para o tetrahidrocannabinol, isoladamente, talvez não, mas em uso associado dessa molécula com o canabidiol e o cannabinol, talvez tenha, sim. Já alguns ensaios clínicos que apontam para isso, né? Por exemplo, tanto no transtorno da insônia, né, tem um ensaio clínico do pessoal do grupo da Austrália, que é a professora Anastasia Suraev, que tem trabalhado efetivamente no tema, né, canabidiol e sono, focando na insônia. Tem já alguns ensaios clínicos em curso que vão responder essas perguntas. Há um único ensaio clínico que eu li, assim, duplo cego placebo controlado, que mostra, por exemplo, que o extrato de canabidiol, não me lembro a proporção de canabidiol e THC, o cannabinol, mostrando, né, com desfechos polissonográficos e actigrafia, e clínicos, que é a escala de severidade de insônia, mostrando algum benefício no transtorno da insônia. E já há, por exemplo, algumas meta-análises antigas, né, mostrando, né, um benefício na insônia associada à comorbidade, né, principalmente a dor crônica, fibromialgia, a insônia associada à esclerose múltipla. Então, eu acho, sim, que talvez o extrato desses de canabinoides, de fitocannabinoides ou canabinoides sintéticos, possa, sim, ter algum espaço, sim, talvez na insônia comórbida associada a condições dolorosas. A gente sabe que o THC tem um efeito analgésico, né, diferente do canabidiol. Então, talvez, né, esses extratos possam ter efeitos, sim, né, em determinadas condições, na insônia comórbida, principalmente, na insônia associada à dor crônica, fibromialgia. Eu acho que sim, vai ter um espaço, né? O que a gente precisa ter mesmo é estudo de qualidade, né? Eu me lembro que teve uma revisão, né, uma meta-análise, uma revisão sistemática meta-análise que avaliou 150 artigos que usaram canabidiol em várias doenças médicas. E, assim, o objetivo desse trabalho era realmente resumir quais são as doenças médicas em que você tinha estudos de qualidade, né, desses canabinoides, né, seja fitocannabinoide ou canabinoides sintéticos. De fato, assim, o que a gente tem de estudo de qualidade é na epilepsia, né, naquelas formas graves de epilepsia, né, Dravet, Lennox-Gastaut e talvez a esclerose complexo, esclerose tuberosa. O resto das outras doenças, inclusive aqui no sono, a gente tem estudos como o meu, assim, ensaios clínicos unicêntricos, né? Então a gente não tem estudos grandes, multicêntricos. Então a gente realmente precisa correr, né, e propor esse estudo de qualidade multicêntricos, porque realmente é um assunto, o uso do canabidiol é uma demanda que vem exatamente em cima do médico, né? A indústria e os pacientes. E eu vejo muito de serviço em relação à indústria, né, porque ela quer que o médico prescreva e a gente ainda não tem uma evidência limitada, o motivo pelo qual a Associação Brasileira de Sono fez uma nota, né, recentemente, né, acho que o professor Alan que publicou e publicou no site sobre isso, né? A gente fica muito apreensivo, mas acho que a gente tem que nortear o nosso uso de acordo com a medicina baseada em evidência. Eu não vejo, por exemplo, outro caminho. Nada contra, ou contra mesmo a medicina do canabinoide que se fala, né? Eu acho que é um apelo, esse nome eu não gosto, porque parece que é uma nova área de atuação. Na verdade, a gente tem que estar direcionado de acordo com a medicina baseada em evidência. Não, perfeito. Eu acho que é fundamental. A gente está numa fase que está difícil separar o joio do trigo e até eu acho que o clínico fica nessa dúvida, né? Então, para a gente encerrar essa discussão, acho que seria interessante você dar um recado para os clínicos. Quer dizer, o clínico que recebe paciente com queixas de sono, seja um transtorno comportamental do sono REM ou não, vai poder tentar, não vai poder tentar, desde que explique as evidências que tem ou que não tem. O que você acha?
Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, do uso dos canabinoides de uma forma geral, sabe? Eu vi um artigo que saiu há um pouco tempo na Holanda, um grupo de pesquisadores pegou 46 amostras desses canabinoides, oriundo dos pacientes compravam pela internet ou mercados, né, locais, e analisou, fez uma análise, né? Então, desses 46 amostras, 7 sequer tinha canabinoides. E o restante tinha uma diferença de até de 0,1 a 99%, né, do que realmente falava-se, né, na embalagem, do que realmente tinha, né, após análises químicas, né? Então, a qualidade desses canabinoides que estão no mercado, que você vê na internet, né? Então, é muito complicado, né? Então, de uma forma geral, assim, o recado que a gente pode dar para os clínicos, de uma forma geral, os médicos, né, especialistas ou não especialistas, que a gente, embora os canabinoides já tem alguns, os canabinoides que eu falo, o canabidiol e o THC, né, vários trabalhos pré-clínicos mostram algum potencial efeito no sono, né? Os estudos clínicos ainda há um grande ato, né? Então ainda a gente não tem estudos de qualidade, né, nos transtornos do sono de uma forma geral, né, certo? Há alguns estudos preliminares, né, do uso, né, desses canabinoides, principalmente dos extratos, né, na insônia associada a comorbidades, a dor crônica, a fibromialgia, né? Há alguns estudos preliminares do uso, né, de canabinoides sintéticos na apneia obstrutiva do sono, mas não se recomenda, né, o uso desses canabinoides para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. E no restante das doenças, né, a gente falando um pouquinho sobre o sono de forma geral, né, a gente tem uma carência, excetuando, obviamente, os pacientes com epilepsias, aquelas formas graves, né? Então, assim, quando o paciente, e hoje é uma rotina, o paciente chegar, doutor, eu quero usar o canabidiol, eu de forma aberta, eu falo, olha, não temos evidências sólidas para essa doença, né? Os estudos ainda são preliminares, né? Na doença de Parkinson, muitos pacientes, quando vê esses resultados, né, a gente conversando, eles vêm com essa proposta, eu quero usar na doença de Parkinson, eu quero usar na doença de Alzheimer. Eu falo, olha, obviamente isso aqui não tem evidência, né? Podemos tentar as medicações farmacológicas que temos disponíveis no mercado para a doença de Parkinson, mas não há evidência, por exemplo, na doença de Parkinson, na melhora dos efeitos motores. Mas há um efeito, alguns estudos, né, como o nosso, que mostrou um benefício na qualidade do sono. Mas vamos testar as outras drogas que conhecemos, né? Então, acho que a gente tem que ter muita cuidado em relação a isso, né? Efeitos colaterais com os canabinoides, sabemos que podem ter, né? O canabidiol em si pode dar efeitos sedativos, né? Se usar conjuntamente com alguns anticonvulsivantes, como o valproato, aumenta a transaminases, né? Dá sedação. Então você tem que ter muito cuidado. Não há, embora seja uma droga segura, o canabidiol, né? Na dose que nós utilizamos, normalmente de 150 até 400, 300 miligramas, mas não há carência de eventos adversos, né? E uma conversa sempre clara com o paciente, né, mostrando que aquilo, muitas vezes, a maioria das vezes é off-label, não tem, né, nenhuma agência ainda tirando, né, a epilepsia, essas formas específicas do uso dos canabinoides, né, na prática clínica, né? Então era esse o recado que eu dou aos colegas médicos, né, à população, né, sobre esse assunto especificamente, né? Para quem tiver interesse, o link do artigo do professor Carlos vai estar na descrição do podcast. Então, eu queria, pessoalmente, Carlos, agradecer por ter atendido ao convite e, mais uma vez, parabenizar pelo artigo que está bem completo e vale muito a leitura. Obrigado, Paulo, pelo espaço, né? E obrigado mais uma vez ao DC da Academia Brasileira de Sono, DC de Sono, pela essa iniciativa. Acho que é fundamental isso. E facilitar a discussão de um assunto tão importante para a população e para os colegas médicos. As opiniões e pontos de vista expressados pelo entrevistador e pelos convidados não necessariamente refletem aqueles da Academia Brasileira de Neurologia.
Para maiores informações, visite aveneuro.org.br.